tenho um texto para ler para vocês. Mateus no capítulo 6, versículo 9. Como é bom falar da palavra de Deus. Se você estivesse perto de Jesus, andando com Ele durante 3 anos, qual o pedido que você faria a Ele? Se você visse Ele corpo a corpo, porque Ele pode aparecer para você a qualquer hora, você sabia disso, né? Nós cremos que Ele apareceu para Paulo, foi depois dele ter morrido. Quando a luz aparece perto dele, Paulo disse: quem és tu? Ele disse: Jesus a quem tu persegues. Esses dias atrás eu estava na Polônia, pastor. Um dia o senhor vai lá comigo. Amém? Na Polônia foi aonde morreu mais de 1 milhão de judeus do Holocausto. É impossível o senhor entrar naquele lugar e não chorar. Impossível. O senhor vê aonde os judeus foram, todo tipo de tortura que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Chegando no lugar, eu vi um poste em pé, aonde amarrava a pessoa pelo dedo e espendurava ela pelo dedo, até ela se arrebentar toda por dentro, o nervo se estralando. Ela morria estourada, espichada. Pessoas que cortaram a cabeça do animal e colavam na cabeça de um humano para ver se dava para fazer a ligação. Mulheres que foram rasgadas no meio e tiravam o feto e colocava gato dentro e costurava. Tudo que você possa imaginar. Mas quando eu comecei a ver todas aquelas cenas aonde tinha destruído um crematório, você começa a ter raiva dos alemães. Começa, irmão. Por tanta tortura que fizeram. Tem um lugar que é um caminho chamado Caminho do Céu. Quando a pessoa chegava, via aquela fumaça. Aquela era fumaça de pessoas sendo queimada. Por isso chamava Caminho do Céu. Quando você vai vendo aquilo, e eu vi quando um judeu, por nome de pastor Daniel, que veio de Israel, ele estava ministrando naquela manhã e explicando aquilo. E quando ele começou a falar, eu pensei que ele ia justificar algumas coisas por aquilo que os alemães tinham feito. Mas na hora ele começou a chorar e dizer: tudo que nós passamos não foi culpa dos alemães. Tudo que nós passamos está escrito em Amós. Nós distanciamos de Deus. E tudo que nós recebemos mais do que nós merecíamos. Nós merecíamos isso porque nós distanciou do Senhor. Nós esquecemos os caminhos de Deus. E Ele prometeu que isso aconteceria. E ele foi falando sobre perdão. E aquele homem ajoelhou no chão, pegou terra, pastor, começou a jogar na cabeça e dizer: Deus, me perdoe. Não teve como eu não chorar naquele lugar, porque o avô daquele homem tinha sido queimado atrás dele, naquele crematório. Era como se ele pegasse a cinza do avô e pôsse na cabeça e dizer: Deus, me perdoe. Talvez você nunca pediu perdão pelo pecado dos seus pais. Nós não aprendemos isso. Mas eu vejo Daniel, eu vejo Neemias. Quando estava passando por muitas dificuldades, Neemias disse: nós pecamos contra ti. Detalhe: a cidade de Jerusalém tinha sido destruída há 100 anos atrás. Neemias tinha uns 50 anos. Ele não conhecia Jerusalém e estava confessando o pecado como se ele tivesse cometido. Nós às vezes dizemos: não, quem pecou foi ele. A nossa genética pecaminosa está dentro de nós. Mas nós não queremos nos arrepender. Naquela conferência na Polônia, que acontece todo ano em mês de outubro, eu vi um testemunho tremendo de uma menina que estava na Síria. Ela estava num quarto. E quando ela estava num quarto,
ela viu que apareceu um homem vestido de branco na porta do quarto dela. Naquele lugar, um homem jamais pode entrar dentro de um quarto da menina ou estar numa casa, estando uma pessoa só. A menina toda coberta, dentro daquele quarto, ela viu quando um homem apareceu perto dela e abriu os braços. Ela olhou para ele e levou um susto. Falou: quem é você e o que faz aqui dentro? Ele abriu os braços e disse: eu sou Yeshua, a porta. A menina nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus aparece para ela e disse: Yeshua, a porta. Você quer entrar por mim? A menina se converte ao cristianismo e tem sido levada para a Espanha, porque ela passou a ser perseguida pela própria família. Jesus ainda aparece, porque Jesus disse: ide por todo mundo pregar, e as pessoas não foram. Jesus está indo, ele não ficou parado. Estava em Israel e o nosso guia turístico contou para mim uma situação tremenda. Quando você está na cidade de Davi, você consegue ver a diferença do bairro, do que é o de Israel, o Monte das Oliveiras, e do outro lado, da Síria. E olhando ali para aquele lugar, o pastor começa a contar um testemunho. Naquele lugar, teve uma mulher que se converteu ao cristianismo. E lá se faz um túmulo, pastor. É como se fosse uma sala, assim, os túmulos dele. Então, quando morre um da família, eles colocam ele ali dentro daquela, tipo uma cama, e depois vem e fecha a porta, lacra a porta. E só abre aquela quando morre outro. Aí, ó, e ele vai colocando. Então, toda a família é enterrada no mesmo lugar, a sepultura. Então, a mulher foi e se converteu, e ela tinha 2 criancinhas. Ao se converter, o marido dela pega ela muito irado e enterra ela viva com as 2 crianças. Coloca ela dentro da sepultura e tampa com tijolo e cimento e pedra, e fica ali até secar. E a mulher foi enterrada viva, colocou para dentro e fechou. Oh, glória. 45 dias depois, o tio da mulher morre. Tem que abrir a porta, 45 dias depois. Tem que abrir a porta para enterrar o tio. E quando começa a tirar os primeiros tijolos, a menininha começa a gritar: mamãe está aqui, mamãe está aqui. Eles tiram rapidão os tijolos e vê os 3 vivos lá dentro. 45 dias depois. Alguém pergunta para ela assim: como você sobreviveu? Porque a menininha era de peito e a outra já era grandinha. Ele falou assim: olha, todo dia Jesus entrava aqui, passava a mão no seio da mamãe e dizia: dá de mamar para as meninas. Oh, glória. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aquele homem foi morto, apedrejado, porque tinha feito isso com as mulheres. Ninguém vai tocar em você. Você tem que ficar impune. Por isso, a pergunta eu disse: o que é que você faria se estivesse perto de Jesus? Qual a pergunta? O que você pediria para ele? Sabe o que os discípulos pedem? Os discípulos poderiam ter pedido para ele assim: papai, me ensina a ressuscitar mortos. Me ensina a andar sobre as águas. Me ensina a perdoar. Me ensina qualquer coisa. Sabe o que eles pedem? Me ensina a orar, como João ensinou os discípulos.
Nós não sabemos orar. Irmão, não vem falar para mim que você sabe orar, que você também não sabe. Não sabe, ninguém sabe, passou até hoje. Porque tem dia que eu entro no meu quartinho de oração, eu já entro no manto. Mas tem dia que eu não tenho manto nenhum. Parece que eu estou nu. Eu não sei orar. Tem dia que eu joelho lá e fico lá 2 horas, não sai uma palavra da minha boca. E aí só fica assim. Nada. Nós não sabemos orar. Aí Jesus começou a ensinar eles. Quando vocês forem orar, vocês oram assim. Pai nosso, vamos lá? 1, 2, 3 e... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós Só que Jesus não termina, nós terminamos a oração. Jesus continua o conselho. Jesus continua dizendo: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Escute, há uma condição. Já viu um ditado dizendo que tudo é possível para Deus, que nada é possível, está escrito na Bíblia, nada é impossível para Deus? Amém? Muito bem, mas eu vou te falar que tem algumas coisas impossíveis para Deus, tá? Não quer que eu quero pregar contra a Bíblia, mas existe algumas coisas impossíveis. Primeira coisa impossível, é impossível Deus não te amar. Impossível, Ele vai te amar de qualquer jeito. Outra coisa impossível para Deus, impossível Ele te perdoar, se você não perdoa. É impossível. Se você não conseguir liberar perdão, você não pode receber perdão. Você já viu aquela pessoa que diz assim: não, pastor, eu perdoo, mas eu não quero nem ver aquela pessoa. Já viu assim? Eu perdoo, pastor, mas tá aqui, ó, tá aqui, na mão de Deus, tá aqui, Deus vai cobrar. Diz que perdoou. Aí Deus vai fazer da mesma forma. Ele te perdoa, mas não quer nem te ver. Não é assim? Ele te perdoa, mas você vai pagar. É assim? É. Com a mesma medida que você medir, será medido. Eu perdoo, mas eu quero ir lá, para lá de Bagdá, porque você vinha para cá e a bomba pega aí. Deus fala assim também com você: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Falar sobre perdão não é fácil. Ou melhor, até é fácil falar, o difícil é viver. Porque existe mais ou menos 3 formas que eu identifiquei como perdão. Existe aquela primeira forma que a pessoa chega e te pede perdão. Ô pastor, me perdoe. Essa é fácil, mesmo que você não queira, mas é fácil perdoar. Porque a pessoa chegou até perto de você e disse: me perdoe. É fácil. Existe aquele que não lhe pede perdão. Já não é muito fácil. Porque o cara é ignorante, não lhe pediu perdão, mas você tem que perdoar na mesma. E existe aquele, pior ainda, que ele não te pede e não quer o teu perdão. E você tem que perdoar. Pior é isso. Porque, irmão, ser crente é ser radical, negão. Olha o que Jesus disse: vós sois o sal da terra.
Agora pensa, irmão, Deus é tão especialista nesse negócio, ô glória, que ele pegou, ele não falou assim, ó, vós sois o ouro da terra. Ele não disse, vós sois os diamantes da terra. Ele disse o que? Vós sois, vai lá, vós sois. E o que é o seu sal? Irmão, preste atenção. Você já viu algum carro dizendo assim, ó, atenção, atenção, no supermercado, uma grande promoção de sal? Já viu? Alguém viu anunciando aí? Promoção de sal? Por quê? Porque sal, particularmente, não vale nada. Quer ver um exemplo? Você já chegou num grande supermercado e viu uma prateleira grandona assim, com aquele torre de sal, e diga, aproveite, leve sal para casa, promoção. Não? Não? Sabe onde é que está o sal? Eu vou explicar para você. Você entra no supermercado, o sal está na última prateleira embaixo. Olha para você ver. Onde é que você vai caçar o sal? Não caça na frente, você vai aonde? Lá no fundo, e você não olha em cima não, você pode olhar que o infeliz está lá embaixo. Quer ver outro exemplo do sal? Você é sal, não é? Diga amém, pastor. Alguém já não está querendo ser sal mais não, mas calma que o negócio ainda vai piorar ainda. O camarada coloca bastante sal na comida, para falar, que comida salgada. É aquele crente que aparece muito. Aí não tem sal, fala, nossa, mas que comida sem graça, sem sal. Você coloca sal no ponto, ele fala, que tempero bom, o sal não aparece de novo. É ou não é? Você ainda quer ser sal, irmão? Vós sois sal. Vós sois a luz do mundo. Luz foi feita para brilhar. Luz. Não, e o mais incrível que eu olho é que o pessoal acha que no tempo da lei era difícil ser crente. Irmão, o tempo da lei era muito mais fácil, irmão. Mas mais quilômetros mais fácil do que agora. Olha o que está dizendo. Se fosse pego por adultério, era morto apedrejado. Se fosse pego, então vamos ler o versículo contrário. Se não fosse pego, tranquilo. Você tinha que ser esperto, você tinha que ser ninja. Entendeu? Se não fosse pego, estava tudo bem. Veio Jesus e falou, não, esse negócio está fácil demais. Olha, no tempo lá, daqui 2000 anos aí, o cara nunca vai ser pego. O cara vai ir para um motel, qualquer lugar, não vai ser pego nunca. Está muito fácil. Assim todo mundo vai para o céu, não é assim não. Eu vos digo que no tempo da graça, se você olhar e desejar no teu coração, já foi. Ficou pior. Não precisa de ninguém ver, não precisa de ninguém pegar, você já pecou. Quer ver outro? Tempo da lei. Ama o teu inimigo. Ou seja, matou, morre. Deu uma bicuda, dê duas, com juro. Era olho por olho, dente por dente. Ia chegar um momento que estava todo mundo cego e banguelo. Porque era olho por olho, dente por dente. Veio Jesus e disse, não. Ame o teu inimigo. E se te pedirem a capa, dê também a túnica. E se pedir para andar 1 milha, anda 2. Se bater numa face, ficou melhor ou pior, irmão? Não ficou pior? Não. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você. Por que ficou pior? Porque para quem mais é dado, então significa que eu e o pastor que está aqui vai cobrar ainda mais de mim do que você que está aí. Talvez você pode até fazer uma coisa ainda hoje no tempo da graça que eu já não posso mais. Entende? Então é ser radical. Isso é ser cristão. Isso é ser diferente. Isso é olhar para o mundo e eu colocar a palavra dele em prática. Agora, quando nós vamos falar sobre perdão, apagar a dívida, rasgar a célula, ou seja, você perdoa, você está perdoado a partir de hoje. Você não me deve nada. Você está livre desse pecado. Você está livre dessa situação. Você tem que ter Jesus no coração mesmo.
E é disso que eu quero falar para vocês. Ontem, quando nós estávamos aqui ministrando a palavra de Deus, eu comecei a contar um pouco o meu testemunho. E vou continuar hoje. Porque Deus vai fazer coisas muito grandes aqui nesse lugar. Veja bem, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha algumas coisas interessantes. Na borda do vestido do sacerdote, havia uma campainha e um sino. Uma campainha e uma romã e um sino. Uma romã e um sino. Uma romã e um sino. Até dar a volta toda. Por quê? Quando ele andava, a romã em ouro batia no sino e fazia tic, 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 tá? Você vai entender agora por que isso. Por quê? Porque quando ele entrava dentro do santo, que ele fazia barulho, o povo ouvia e tinha certeza que ele estava vivo. Significa que se ele não fizesse barulho, ele tinha ido para o beleléu, tinha batido as caçuletas e tinha ido embora. Tinha morrido. Então, só quem está vivo é que faz barulho. Toda vez que o homem estava lá na presença de Deus, o barulhinho estava tim, 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 e o povo glorificando lá. Muito atento. Parava, o povo parava. Quando o camarada começava, o povo começava a glorificar. Entendeu? Então só faz barulho quem está vivo. Quem não está vivo não faz barulho. Morto não faz barulho. Cutuca o teu irmão, vê se você faz algum barulho aí. Se não der glória, se não der aleluia, provavelmente ele não está vivo, não. Vai, balança ele, vê se dá glória aí. Vai. Então, durante a pregação, você pode dar uns glórias, você pode dar aleluia, você pode dar glória a Deus, você pode exaltar o nome dele. De vez em quando você dá um cutucado nele, para ver se você está acordado. Amém? Ontem eu contei para vocês, e que está relatado nesse livro. Eu escrevi toda a minha história, está relatado nesse livro de onde Deus está. Eu trouxe ali alguns exemplares. Não vai embora sem levar um livro desse não, irmão. Não vai embora. Você tem 3 formas de levar esse livro. Ou você me dá uma oferta que Deus põe no teu coração, ou você passa o cartão, ou você tem 40 dias para me dar uma oferta. Se você não tem dinheiro, eu sou ministro do Senhor. Deus abrirá as portas para você tenha dinheiro para dar uma oferta. Aqui você vai ouvir o meu testemunho. Talvez não, você vai sair daqui curado, mas você vai encontrar alguém que precisa de ouvir isso. Amém? Então não vai embora sem levar esse livro. Dê a oferta que Deus pôs no teu coração e pronto. Por que eu estou falando agora? Porque no final você não vai conseguir nem me ouvir. Entendeu? Estou falando agora que você não vai conseguir me ouvir. E eu não vou parar para eu falar de material no final. Não vou quebrar. Eu vou deixar Deus, que provavelmente eu devo ir embora. Deve ficar algumas pessoas aí dando glória. E se tiver material, bem. Se não tiver, eu levo também. E pronto. Um dia eu cheguei e eu ofertei livro para todo mundo. Ninguém me deu nada. E glória a Deus também. Aleluia. Mas eu cheguei num dia agora numa igreja, pastor. E eu falei assim, ó, você dá a oferta que você quiser. Um menininho chegou perto de mim e disse assim, pastor, eu tenho 50 centavos. O senhor me dá. Só que detalhe, ele comendo um pastel. O bendito passou na cantina, acabou com o dinheirinho dele todinho. Aí veio com 50 centavos de troco e disse, pastor, eu quero 50 centavos, mas só tem esse. O senhor pode me dar um livro? Aí eu quase que peguei os 50 centavos e a metade do pastel para dar uma cumprimentada. Aí, entendeu? Aí ele foi, entregou, pegou o livro e eu peguei os 50 centavos, guardei. Por quê, irmão? Presta atenção, irmão. Eu não posso oferecer tudo de graça, porque a Bíblia diz que ele dá semente ao que semeia. Vou explicar que você não entendeu. Se eu der de graça e você não me dá uma semente, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é eu te dar uma semente e você me dá uma. Deus dá semente ao que semeia. 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 Você entende? Porque se ele der semente e você não semear, você vai jogar fora, não vai dar em nada. Aí eu pego, irmão. Quando eu pego o livro, chegou um senhor assim com a cara meio fechada e falou, pastor, me dá um livro. Tá bom. Enfiou a mão no bolso, toma. R$550.
Essa semana passada agora, pastor. Segunda-feira passada. Eu estava pregando na igreja, irmão. Quando eu preguei, falei, irmão, me dá uma oferta. Veio um cara assim, bem simples, tadinho. Falei, pastor, eu não tenho oferta aqui não, mas eu vou ali em casa buscar, só espera um pouquinho. Montou na motinha dele. Daí a pouco veio ele com a mão toda suja, a corrente caiu no caminho. Na maior dificuldade, coitado. Chegou, pastor, me entregou um pacote, tipo um botijãozinho de gás de colocar moeda. Entendeu? Grande. Falei, pastor, isso foi umas moedas que eu guardei durante um tempo. Eu não sei quanto tempo. Então, mas toma aí para o senhor por o livro. Peguei 2 livros, entreguei para ele. Depois peguei mais um, entreguei de novo, 3 livros. Aí ele falou, não sei quanto tem, pastor. Tá bom. Irmão, cheguei lá no pastor, eu fiz questão de pesar as moedas. 9,4 kg de moeda. Todas de 25 centavos. R$316. Quando eu contei que a moeda, eu falei, Deus vai abençoar esse cara. Deus vai dar moto nova para ele, carro novo. E se alguma corrente cair, Deus vai dar um empregado para colocar a corrente no lugar. Oh, glória. Vai. Um dia eu estava pregando na igreja, pastor, e o pastor não me deu oferta. Nada. Foi, o senhor sabe, né, como é que é? Pastor, mas eu aprendi a técnica. Aprendi. Quando eu cheguei em casa, não deu nada, só me deu um tapinha nas costas. E eu não reclamei, mas eu tenho com quem reclamar. Entrei para dentro do quarto, no outro dia, lembrando daquele negócio, falei, o pastorzinho bom de levar uns cascudos. Levantei as mãos para o céu, olhei para o papai e comecei. Jaragatundogo chorogô. Eu vou mandar para ele, porque a Bíblia diz que quando você fala em língua, você se edifica. Deixa eu edificar minhas finanças. Rogochototogo robarabá. Dogochototogo rachondorogododo. Dogorocochotodorogororá. Recachunchocaracassundoguei, né? 2 horas falando com o papai. Ô, glória. Quando eu termino, eu ligo o Wi-Fi, telefone. E quando eu ligo, o telefone. Ô, glória! Pego o telefone, olho e alguém disse, pastor, o senhor estava orando pelo Facebook e disse que Deus ia abrir umas portas e liberar o dinheiro que estava preso na justiça. Pois há 7 anos eu não recebia, pois na sua oração eu recebi o dinheiro. 100 mil reais caiu na minha conta. Agora manda o nome que eu quero mandar uma oferta para o senhor. Quando ele falou assim, eu alegrei no espírito, irmão. Mandei. Foi 5 minutos. Eu olho, 5 mil reais caiu na conta. Não te deu oferta, não? O caminho é esse é o caminho. Não tem outro. Outro dia eu prego na igreja, acontece a mesma coisa. Pastor, mas foi tão bom, tão uma unção, que a unção de Deus pregou lá, a igreja precisava de uma carrinha, de uma van, e eu falei, Deus vai abrir as portas, liberei, ministrei, vai. Quando termina, vem um homem correndo, pastor, eu vou dar a van para nossa igreja. Pai, deu o carro para a igreja. O pastor aqui quase deu um piripaque, deu umas piruetas, alegria, porque precisava da coisa. E pai, tá aquele negócio. E nós vai para casa e conversa vem, pastor, vai, me deixa na porta. E também não me deu oferta. A gente abriu porta. E ele virou a carro e foi embora. Eu falei, eu não vou questionar. Na hora que eu entrei dentro do quarto, eu falei, bendito seja o Senhor pela vida desse pastor. E glória a Deus. E estou ali orando. Quando eu acabo de orar, escuto um buzinado. Pam, pam, na porta da casa de novo. O camarada estava voltando para a igreja. No meio do caminho, o anjo da cobrança chegou perto dele. O anjo do concerto, meia volta, voltou. Pastor, me perdoe, eu esqueci. Esqueceu o meu anjo, meu amigo, meu anjo. Ô, glória. Então, entenda isso. A oferta, ela abre caminho, pastor.
Como é que você oferta? Para trás ou para frente? Você não entendeu, mas eu vou explicar. Nós plantávamos milho e eu semeava assim. Entendeu? Eu jogava a semente e andava atrás dela. Eu jogava a semente e andava atrás dela. Eu jogo a semente e vou atrás dela. Eu jogo a semente e vou atrás dela. Você vai entender. Eu jogo a semente e vou atrás dela. Aonde a semente vai, eu posso ir. E jogar mais semente e ir mais à frente. E jogo mais semente e vou mais à frente. E jogo semente e vou mais à frente. Você entendeu? Quando eu fui para a Índia, nós temos missão. Eu mandei oferta para lá 3 meses antes de eu ir. Quando eu cheguei lá, tinha a cama preparada, a roupa preparada, a casa arrumada, a casa limpa. Porque todo o dinheiro que eu arrumei, eles investiram para mim, para receber eu. Ou seja, você anda atrás da semente. Você quer ir em qualquer nação? Envia uma oferta para lá. Que Deus te leva até lá. E quando chega lá, eles estão prontos para te receber. Então, não fica sem levar, não. Fica não. Leva. E se Deus está na minha vida, Ele vai abrir as portas. E se em 40 dias Deus não abrir uma porta para você me dar uma oferta, você não precisa de dar não, você pode ficar com o livro. Amém? Depois de eu ter passado, eu só preciso falar isso para que os irmãos entendam. Depois de eu ter passado do meu filho, ter passado por leucemia, o outro ter epilepsia, hérnia, depois de ter passado por várias situações, ainda vinha coisas piores sobre a minha vida. Como eu e a Sandra éramos casados, de 7 anos de casado, eu e a Sandra vivíamos muito bem. Todo dia que eu chegava em casa, ela estava no portão me esperando, tomado banho e janta feita. Um dia eu, muito romântico com ela, com aquele cuidado, com zelo, porque mulher, irmão, não se bate nem com flor. Mulher é igual conta bancária. Você vai depositando de dia, mas de noite pode sacar, você está entendendo? A ideia é... Só quem é esperto vai entender. Aí o cara não deposita nada durante o dia, como é que vai ficar? Não, ele fica com saldo negativo e quando quer pôr o cartão, senha, tá errada a senha. Qual que é a senha, negão? Durante o dia. E eu aprendi isso. E eu aprendi sozinho com ela, porque eu casei mancebo e ela virgem. A gente não sabia nem por onde começar. Por isso hoje meu casamento é melhor do que quando eu casei, mas muitas vezes. Talvez você não saiba, eu sei que tem aqui algumas crianças, mas eu vou falar um pouco de código para você entender. A mulher, Deus espalhou sensor no corpo dela para todo lado. Ela deve ter eu acho que ainda tem sensor que eu ainda não descobri. Tem sensor na ponta do pé, na orelha, no nariz, para algum lado. E você precisa explorar o corpo dela. Por isso tem muitas mulheres que têm sido violentadas dentro de casa. Tem mulher que está sendo viúva de marido vivo. Tem mulher que está sendo ferida pelo próprio companheiro. Mas acha bonitinha lá de fora. Engraçado, né? Quando você pegou essa aí também, ela era bonitinha. Arrumadinha. Só que no decorrer do tempo, quem estragou ela foi você. Aí, meu pai me ensinou. Se você abriu, fecha. Se você sujou, limpa. Se você estragou, conserta. Pronto, é só você consertar. Irmão, pega a tua mulher, leva para o cabeleireiro, irmão. Já começou a falar. Manda ela pôr aquelas unhas de gel, faz manutenção nela, irmão. Elas gostam de prolongar esse negocinho aqui, não sei pra que é isso grande, mas ela gosta de puxar esse negócio. Se não der pra puxar mais, tem umas coisas que dá pra fazer uns implantes. Faz isso, irmão. Alisa o cabelo dessa irmã. Ela quer o cabelinho liso. Irmão quer fazer chapinha. Ela quer fazer progressiva. Invista nela, meu irmão. É seu investimento. As mulheres eram para dar glória a Deus.
Irmão, eu comprei máquina para minha mulher, para tu quanto é máquina, ô glória. Comprei máquina de lavar, comprei máquina de secar. Minha mulher não gosta de passar roupa, aí eu contratei uma máquina de passar, entendeu? Uma mulher, que paguei uma para passar. Não é melhor a minha mulher estar disponível para mim ao tempo todo? Aí a mulher não gosta de fazer as coisas e você obriga. Ela vai fazer salgado, sem sal, com raiva, vai queimar sua camisa, porque mulher quando está com raiva, meu irmão. Irmãs, não fica contrariada comigo, mas uma mulher, quando ela está bem assim, não, eu não vou falar as crentes, as mulheres ímpias, é pior do que o diabo. Vou te falar, você acha que eu estou mentindo? Bíblia, olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo. Olha o que Deus fala para a mulher adúltera: homem, foge dela. O diabo foge de mim. E Deus fala para o homem: linha, corre. Então ele é pior do que quem, irmão? Então, irmão, essa peça que está do seu lado, você cuida dela. Não deixa ela ficar endiabada, não. Deixa ela ficar cheia do Espírito Santo. Calma ela, não tenta entender. Por quê, queridos? Aceita como ela é e vive felizes para sempre. Let's go, vá com Deus. Irmão, a mulher é assim, você olha para ela, ela está chorando. O que foi, amor? Não, nada não. Quando ela fala nada não, é tudo. Ela é o contrário. Se ela falar para você, não é nada não, irmão, sai fora, corre que você está numa zona de perigo. Espera acalmar. É ou não é? Amém, irmãs? Tá vendo? Quando ela disse, você fica esperto. Você precisa de conhecer essa pessoa que está do seu lado. Você precisa de sorrir com ela. Você precisa de se alegrar com ela. Você precisa ter essa comunhão. Eu mais a minha esposa tem hora que nós pega engagalhada. Se você vê no meu WhatsApp o que eu falo para minha esposa, você vai achar que eu sou um desviado. É sério, eu falo tanta bobagem para ela que você vai dizer, pode, esse cara não é pregador não, esse cara... Aí ela escreve, kkkk, você é engraçado. Quando você... Quando a mulher fala isso pro marido, ela tem que ter uma comunhão com ele, porque senão mandava ele plantar coquinho. Quando eu estou em casa, eu pego a Sandra, se ela tivesse aqui, os meus filhos aqui, às vezes eu pego no colo nela, no coisa e falo assim, ó, toca aí que nós vamos dançar na sala. Aí já começa. E eu ali, rodeando com ela. E vocês verem toda semana. Porque eu queria harmonia dentro da minha casa. Você conversar com os meus membros, você vai saber que o que eu estou falando é verdade. Eu vivo um pedacinho do céu dentro do meu lar, pastor. Eu vivo. Quando eu subir para a eternidade, eu simplesmente vou continuar aquilo que eu já vivo lá em casa. Foi sempre assim? Não, não foi. No começo do nosso casamento, eu tentei fazer de tudo para agradar a minha esposa, o amor da minha vida. Eu mandava flores, ela estava no trabalho, porque as pessoas estão perdendo isso, né, irmão? Sua esposa trabalha, manda um motoboy, motoboy? Motoboy, mototáxi, levar um ramo de flor lá para ela. Tá falando, não tá? Eu acho que eu estou sendo profeta de Deus nesse lugar. Você vai poder erguer a mão e dizer assim, Deus enviou um profeta aqui. Oh glória! Porque você espera só que diz assim, diz o Senhor? Não, o Senhor vai falando. Irmão, faz um ramo de flor. Manda o motoboy lá entregar. Quando é à noite, você vai olhar para a cara da tua mulher.
o sorriso dela vai estar de orelha a orelha. Aí você prepara uma janta, entendeu? Limpa a casa, coloca perfume naquele negócio, vai dando. Se você não souber arrumar a casa, contrata uma diarista, manda dar um grau na casa. Irmãs, depois vocês compram um livro, tá bom? Eu estou ajudando vocês. Aí, minha mulher falou assim para mim, eu queria uma bimbi. Irmãs, preste atenção nesse nome. Bimbi. É uma das melhores panelas. Ela faz tudo. Não, se você pensar que aquele trem ele faz. Então, um livro grosso. Tá? Eu queria uma bimbi. Eu falei, amor, não dá. 1.200 euros. É dinheiro, não dá, rapaz. Eu falei assim, essa bimbi deve ser boa demais da conta, porque com dinheiro desse nem precisa comprar arroz, ela deve fluir arroz dentro dela. Deve nascer, igual o azeite da viúva de Eliseu. Quanto mais azeite tira, mais não brota, porque com 1.200 euros, falei, não dá não. Aí, uma irmã vai lá e compra uma bimbi, mas não gosta da bimbi. Aí eu falei assim, Jesus vai mandar para você, fica tranquilo. Você não acredita, irmão, que Jesus mandou uma mulher comprar, a mulher não adaptou, não gostou, a mulher não era chique o suficiente. Aí ela foi, trouxe, falou, olha pastora, eu encontrei essa bimbi, o nome da mulher era Sandra, que estava me vendendo, e quando comprou eu fiquei lembrando da senhora, e eu também nem gostei, toma aí, e trouxe a bimbi lá para casa. Entendeu? Então era uma das coisas que faltava. Agora Jesus completou. Detalhe agora, preste atenção, meus filhos, o mais novo tem 16, o mais velho tem 19, o mais velho já é casado, já é pai, e eu mais a Sandra estamos novo, e a gente vai andar muito, e vai fazer muita obra de Deus, vai passear muito, e vai namorar até cair para o lado. Oh glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Dia 10 nós estamos indo para a África. E quando nós vamos para a África eu vou ficar 7 dias nas missões. Mais 2 dias eu já arrumei um resort para eu e ela ficar numa praia deserta. Só eu e ela, longe de WhatsApp, longe de Facebook, longe de filho, longe de crente, longe de membro. Oh glória! Aleluia, pastor. Receba essa unção para o Senhor, para a sua vida também, meu irmão. Vá para a África. Eita glória! Dessa forma eu vivi 7 anos. Mas um dia eu vou buscar minha esposa no colégio. E quando eu vou buscar ela no colégio, eu vou a pé. Não de carro, de a pé. Tinha carro, tinha nada, tinha bicicleta, nada. Ela desceu do ônibus, eu pego na mão dela e vamos para casa. E quando nós estamos chegando perto de casa, eu vejo 2 homens que vêm ao nosso encontro. Eles tinham saído debaixo de uma árvore, perto da meia-noite. E quando eles estão chegando perto de casa, perto de nós, ele abaixa o capu, arranca de um revólver e aponta e diga, é um assalto. A barraca caiu. Levanta as mãos. E eu levanto as mãos e digo para eles, não faz isso não, moço. Eu moro ali naquela casa. E eu sou crente. Quando eu fiz isso, ele pega no cabo do revólver, me dá 3 pancadas na cabeça e o sangue começa a descer. A Sandra viu aquilo, ela ficou desesperada, começou a chorar, a gritar e viu o sangue descendo. A adrenalina estava a 1000 por hora e eu não senti dor. A Sandra estava aqui ao meu lado. Quando veio um deles e pegou ela, arrancou ela dos meus braços. Por isso há um capítulo nesse livro muito especial que está escrito, quando arrancaram ela dos meus braços. Tirou ela dos meus braços e começou a bater nessa região da cabeça dela. Eu escutava as pancadas e foi batendo. E ela foi ficando meio tonta das pancadas, mas mesmo assim ela resistindo em pé. Daí a pouco, eles pegaram, o cara pegou na cara dela e jogou. Eu estava deitado no chão, com os pés do cara nas minhas costas, uma 765 na minha nuca. Quando aquele cara começou a rasgar a roupa dela,
Quando a cabeça dela bateu ao lado da minha, mesmo ao lado, eu virei de lado. E vendo aquela cena, e ela gritando para aquele cara parar, porque aquele cara começou a tocar, a mexer nela. Aqueles homens fizeram com a minha esposa, não um mais dois, o que não deveria fazer com nenhuma mulher. Aqueles dois homens violentaram ela e fizeram eu ver. Quando estava acontecendo, que ela gritava, zunhava, batia, eu dei um grito com ela e disse: Sandra, olha para mim. E ela não olhava. Eu dei outro grito: Sandra, olha para mim. E ela olhou. Eles mandavam calar e eu não calava. E eu disse para ela uma palavra que jamais eu e ela esqueceremos. Eu disse para ela: eu não vou te abandonar. E jamais eu deixarei de te amar. Fica quietinha. E ela quietou. Quando eles terminaram, juntei todas as coisas, coloquei na bolsa. Ela estava deitada no chão, com a mão na barriga, e ela chorava. Chorava. Eu cheguei com muito cuidado debaixo dela, meia morta, cheia de sangue. Peguei ela nos meus braços, olhei para os céus e fiz uma oração que não deveria ter feito, mas eu não aguentei. Com ela nos meus braços, ela deitada com a cabeça para esse lado, nos meus braços, eu olhei para o céu e disse: Jesus, eu não dou conta mais de te servir. Eu estou fora. Eu estou com meu coração cheio de ódio. A Sandra disse: não vale a pena falar isso. Já aconteceu. Eu disse para ela: quando eu matar esses vagabundos, eu volto para a igreja. Levei ela para casa. Dei banho nela. Vesti uma roupa. Liguei para um amigo e levei para o hospital para dar ponto na cabeça. Naquele dia começa o inferno dentro da minha casa. Eu chegava do trabalho, a Sandra não estava mais no portão me esperando. Ela não fazia mais janta. Meus filhos começaram a viver à custa de miojo, pão seco. Eu chegava em casa, minha mulher estava ficando louca. Tinha dia que ela estava sem roupa dentro de casa. Eu abraçava ela e dizia: Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Eu não tinha força mais para orar. Agora eu estava numa situação, pastor, muito delicada. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar e se eu não amar meu inimigo, eu não faço parte com Deus. Agora eu te pergunto, você que é um homem, está aqui, fala para mim. Não dá para entender, dá? Você que é mulher, quando alguém toca numa mulher de meio ilícita, ela se sente suja, porque ela é jardim fechado. Ela é reservada para o seu amado. Qualquer toque, ela se sente, totalmente uma barreira. Eu levo a Sandra para o médico.
psicólogo. Quando nós sentamos, quase 3 meses após, eu sentei ela de frente ao médico. E o médico diz o seguinte: pega um vidro chamado coquetel, coloca na frente dela e diz: se você quiser viver um tempo mais, você vai ter que tomar isso, porque tudo indica que você está com AIDS. Minha justiça própria começou a falar. Eu nasci crente. Eu obedeci meu pai e minha mãe. Foi minha primeira namorada. Jesus tem misericórdia de mim. Talvez você não sabe o que é perdão. Jesus está curando alguém aqui. Sua cabeça está dando um turbulhão assim de questão e perguntas. Por que você também passou por essa situação? Eu posso ver um manto nesse lugar e uma brisa tocando neste lugar, e Jesus derramando azeite sobre a ferida, Jesus derramando vinho sobre a ferida, Jesus passando faixa sobre as feridas, Jesus colocando sobre um animal e carregando para o hospital. É como se ele passasse a mão sobre a parede assim, e fosse alisando, colocando tudo no lugar e dizendo: meu filho, minha filha, só falta a tinta, você vai ficar tão bela. Ele está terminando a construção. Eu pedi a morte dia e noite. Eu trabalhava na Petrobras e ela também. Um dia eu peguei o revólver, que eu era vigilante. Eu quero morrer. Mas o dedo não puxava, entende, pastor? Teve um dia que eu cheguei na igreja. Eu estava com saudade do culto. Eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, sabe o que me disseram? Que eu estava em pecado diante de Deus. E que isso era uma vingança. Ou um juízo de Deus. Passaram-se 6 meses. Como eu e a Sandra brigava demais todos os dias. Um dia eu chego em casa e falei com a Sandra: deixa eu fazer amor contigo hoje. Ela disse: não. Eu estou doente. Você vai morrer. Foi isso que eu decidi hoje. Se você deixar, eu vou te provar que te amo. Eu não vou usar nenhum tipo de prevenção. Se você tiver com essa doença, eu vou morrer com você. Porque a Bíblia diz que é para nós amarmos a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Então eu morro por você. E com muito cuidado, eu me entreguei a ela. Só que Deus é tão bom.
que quando eu entreguei e amei ela ao máximo que podia, Jesus entrou naquele quarto. Oh, glória! Quando eu lembro disso, meu coração se alegra. E se eu estou aqui em cima hoje, foi porque Jesus entrou naquele quarto. Jesus começou a restaurar a minha esposa. Jesus restaurou a vida dela. Jesus restaurou a saúde dela. Oh, glória! Jesus foi curando ela por dentro. Dia seguinte, eu chego em casa, e como era costumeiro nós brigar muito, eu chego em casa, eu falei para ela, 6 horas eu chego, e cheguei às 8, então era um motivo de briga muito forte. Eu venho de moto, 8 da noite, e quando eu olho lá no portão, ela está no portão me esperando. Eu pensei, é hoje que eu acabo com esse casamento, que eu não aguento mais. Mas quando eu olhei no portão, que cheguei, pronto para a briga, eu olhei para ela no portão, abriu um sorriso, cabelo molhado, um barulhozinho que eu escutei, panela de pressão, que eu olhei, ela olhou para mim e disse, eu estava com tanta saudade. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu pensei, tem alguma coisa aqui errada que não está certo. Entrei para dentro, quando eu entrei, aquela noite foi espetacular. Pensa na noite maravilhosa. De manhã, eu levanto para trabalhar, vesti a roupa, deitei na cama, olhando para o céu, para o teto. Ela penteando o cabelo e disse, amor, eu tenho que dizer algo. Eu diga, ontem, quando você estava demorando a chegar, eu fui tomar banho e fui para frente do espelho aqui, e eu comecei a pentear meu cabelo. E eu senti, quando veio um anjo e entrou aqui dentro, eu podia sentir as asas dele aqui. Eu senti ele assim, me cobrir. Eu vi, amor, quando ele colocou a mão dentro de mim, ele arrancou meu coração e colocou outro coração. Oh, glória! Quer dizer para você, não fica triste assim não, do que aconteceu. Eu já perdoei, amor. Assim diz o Senhor aqui nesta manhã. Você que não consegue perdoar, seu coração está tão duro. Jesus está dizendo, o mesmo anjo está aqui para trocar esse seu coração e colocar um outro coração. Oh, glória! Meu Deus, meu Deus! Eu tenho que orar por alguém. Vai falando com Jesus com os dedos em voz aí. Jesus só falava assim comigo, ministra sobre ela. Ministra sobre ela. E Jesus está refazendo. Tua presença neste lugar, Ele vai refazer a tua alma, o seu sentimento mais profundo. Toco eu hoje sobre a tua vida, eu toco sobre as tuas casas, você vai voar. Coroa de espinhos foram colocados sobre ti, chegaram perto de você simplesmente para aproveitar do que você tinha e colocaram coroa de espinho para te envergonhar. Mas diz o Senhor,
Aonde teve desonra, terá dupla honra. Fica tranquila, tu és minha, eu escolhi você e foi gerada dentro do meu coração. Ragashundorogou xaraparapapapá, dorogou sundaracastundorogou xedei, begadagassundorogou xandarai. Há um amor de Deus muito grande neste lugar. Há um amor de Deus muito grande neste lugar. Eu troco os corações aqui nesta manhã. Eu troco corações aqui nesta manhã. Eu troco o coração nesta manhã. Eu troco o coração nesta manhã. Deus está trocando o coração. Deus está renovando a tua alma. Deus está renovando o seu sentimento. Há o exército que vem marchando em sua direção e está colocando escudo na tua mão. Nenhum dardo virá sobre a tua vida, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque eu estou debaixo das asas dele. Ele está te cobrindo nesta manhã. Eita glória! Deus está levantando uma geração que nada vai derrubá-los. Nada vai derrubá-los. Quando a minha esposa perdoou, eu me entreguei à depressão profunda, porque o meu foco era salvá-la e ela está bem. E quando ela ficou bem, eu me entreguei. Eu estava muito agitado. A Sandra deitava eu nos colos assim, pastora. Passava a mão sobre a minha cabeça e dizia comigo: acalma, meu pastorzinho. Acalma teu coração, meu pastorzinho. Eu fui pastor dela primeiro, porque a ovelha estava ferida e eu carreguei ela nos braços. Agora era a ovelha que estava cuidando. Só tive uma solução: pegar minha família e ir para Portugal, porque eu não aguentava mais ficar no Brasil e nem nas igrejas, porque tinha muito hipócrita lá dentro. Entende, mano? Entende quando a gente está morrendo? Tem hora que se a gente está num lugar, parece que a gente morre, né? Mas você não foi compreendido e não tem sido compreendido. Você foi chamado de louco, de doido, mas a sua sede por Deus é muito grande. Você atravessaria o Brasil, o mundo, só para estar pertinho dele. O mundo não pode dar o que ele já te deu, não é verdade? E as pessoas não te entendem. Tem um anjo agora atrás de você que te abriu as costas. Bom, se está atrás de você, está na sua frente. Ele abriu as suas costas. O anjo é engraçado, porque mexer no coração tinha que abrir na frente. Ele abriu suas costas e com as mãos aqui, mexendo no seu pulmão. O salmista diz que aquele som do rim tocou no rim. Agora ele está lá no coração. Ele está te chamando de meu menino. Queridinho do Pai. E ele está dizendo: você talvez não teve uma grande referência na terra de pai, mas eu sou o teu pai. Por dias você vai sentir essa unção.
Porque eu coloquei um azeite dentro do teu coração. E o teu coração vai bombardear por todo o teu corpo, em cada célula sua, em cada lugar que for o teu sangue, a minha glória ocupará o teu corpo. Hoje foi o dia em que o Senhor te achou e está tirando o jugo e colocando fardo leve sobre ti. Você vai andar, você vai glorificar e exaltar, porque o Senhor está dizendo: eu troco o teu coração, e esse coração novo que eu coloco em você, oh glória! É diferente. Meu Deus, como a unção está palpável aqui, pastor. Eu pego a minha esposa e vou para Portugal. Em Portugal, andando na rua, feito louco, porque naquele dia o diabo me perturbou a manhã toda. Eu não tinha nada para comer, porque o ódio traz miséria. Não tinha nada em casa, numa nação onde eu não tinha irmão, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém, sozinho. Um dia eu estava na mesa, presta atenção, eu só comia arroz e feijão, porque eu tinha que economizar muito, que eu fui na frente primeiro, para depois levar minha esposa. Mas teve um dia que eu estava comendo arroz, feijão e ovo, e minhas lágrimas caíam dentro do prato. E eu fiz essa pergunta, ó. Tá vendo na capa do livro não tem uma cadeira e uma mesa? É o que eu estava sentado aqui, a mesa vazia, na frente uma cadeira, e eu comendo arroz, feijão e ovo, e as lágrimas caindo no prato, e eu comendo arroz, feijão, ovo e lágrima. E eu perguntei: Jesus, Deus, cadê o Senhor? Por isso a cadeira é vazia. Onde Deus está? Cadê o Senhor? Um dia eu estou andando na rua, desesperado, para um carro perto de mim e pergunta: você é brasileiro? Eu disse: sou. Para onde você vai? Eu disse: eu vou no mercado ver se eu compro algumas coisas para meus filhos. Eu não tenho nada em casa, nada. Ele disse: não precisa não. Eu estava, um carro parou, nunca me viu. Eu estava em casa e Deus mandou eu vir e te dar 2 cestas de alimento. 11 milhões de pessoas na nação, e Deus me escolheu, me achou. Eu disse: quem? Deus. Há 2 anos eu tento falar com Ele e não escuta a sua voz. Sabe o que é você passar 2 anos sem ouvir a voz de Deus? Porque meu coração estava cheio de ódio. Sabe que é 2 anos sem você ter a presença dele? Um dia eu já não estava aguentando mais. Eu puxei 2 cadeiras, sim, pastora. Sentei numa cadeira, puxei uma. Falei com Jesus em Portugal: Jesus, senta aqui. Eu não tenho ninguém para eu falar. Eu não tenho meu irmão. Senta aqui. Fala comigo. Irmão, você pode não acreditar, mas Jesus sentou naquele lugar. E eu na frente com Jesus, eu sabendo que ele estava ali. E eu comecei: olha, eu nasci no dia 23 de outubro de 1976. Eu tinha epilepsia. Minha mãe era pobre. Eu fui criticado e tanto. E fui falando. E falei 2 horas. Quando eu terminei, eu falei: e esse é tudo, Jesus. Obrigado. Levantei. Quando eu levantei, Jesus disse comigo: senta. Você é muito mal educado. Você é bom para falar, mas ruim para ouvir. O cara já está mal. Jesus vem ainda dar um tapa no pé da lata para ficar esperto. Senta, Deildo. E eu sentei.
eu vi a voz dele entrar dentro de mim. E disse o seguinte: se você perdoar esses 2 homens, eu vou te levar a muitas nações. Eu vou pegar seu nome, eu vou fazer assim, ó, soprar, e vou te levar aonde eu quero que você vá. Por isso eu não vim cá, foi Deus que me trouxe. É uma diferença muito grande eu fazer minha agenda ou o Espírito Santo fazer. E foi falando: se você perdoar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Seu testemunho vai sarar a gente, vai fazer. Eu olhei assim para Jesus e falei: a questão é que eu não quero perdoar. Eu quero matar eles. Eu estou em Portugal para ganhar dinheiro. Eu vou voltar e eu vou pegar eles. Eu quero pôr fogo neles vivos. Eles têm que pagar pelo que fez. Eu não quero perdoar. Jesus disse: se você não perdoar, você vai para o inferno. E saiu da minha frente. Não tinha hipótese. Eu bati o joelho no chão. E a primeira oração minha foi essa: tá bom, é para perdoar? Eu perdoo aqueles vagabundos sem vergonha, safados. Deus sabe o que está no seu coração, irmão. Não adianta você querer enganar, não. Era isso que estava no meu. Eu estava sendo sincero com Jesus. Toda vez, os 3 primeiros dias era assim: aqueles vagabundo, tá perdoado. Cabra safado, bom de morrer, tá perdoado. Mas depois eu tirei essas palavras ruins da minha boca e comecei só a falar assim, ó: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Você vai conseguir. Eu perdoo, eu perdoo. Mais uma vez, escute. Quando você vai falando, mesmo você não querendo, ela vai nascendo. Porque se você pegar uma semente e jogar na terra, mesmo não querendo, a água cai e ela nasce. Então você vai falar: eu perdoo mesmo sem vontade, e ela vai nascer. Por 30 dias eu comecei a dizer isso para Deus. E no 30º dia eu levantei minhas mãos e disse: Deus, eu perdoo, está perdoado. Quando eu disse está perdoado, eu falei: mas eu quero fazer um pedido. O cara acabou de perdoar e já quer ter moral. Jesus disse: pode fazer. Eu disse: eu quero que um dia eu esteja no Brasil contando o meu testemunho e esses 2 homens estejam sentados na igreja. Jesus falou comigo: pedido negado. Deus responde toda oração, você sabia, irmão? Ou é ok, ou é não, ou é espera. Responde na hora. Você orou, respondeu. Mas por que não, Jesus? Ele falou: porque você acabou de perdoar, você colocou ele na minha mão. E quando você coloca na minha mão, eu não faço o que você quer, eu faço o que eu quero. Então, se Deus quiser exaltar, Deus exalta. Mas se Deus quiser fazer assim, aí a pessoa está enrolada. E eu perdoei. Para terminar, está tudo escrito aqui, porque eu vou orar com você. Estou em Portugal. Esse só vou dar uma pincelada. Um parente meu, presbítero da igreja, endemoniado, querendo matar a família. E eu voei na frente dele com 2 facas. Eu disse: você não vai matar essas crianças. Minha sobrinha, você não vai fazer isso. Se você não fazer, eu te mato. Então você vai ter que matar. E voei na frente dele. Uma das facas eu tomei. A outra, ele com muita ira, cravou nas minhas costas. Passou bem perto da veia do coração e furou meu pulmão. A faca entrou nessa direção. Quando ele tirou a faca,
o ar começou a entrar pelas costas. Eu respirava, o ar entrava ali. Gritei com a minha esposa, meu filho pequenininho de 6 anos pulando para cima e dizendo: não faz isso com o papai. Ele saiu correndo e eu grito com a minha esposa: traz a chave do carro. Ela disse: não, eu vou chamar a ambulância. Máximo 10 minutos uma ambulância chega em qualquer lugar em Portugal, por causa dos pontos que tem espalhado nos bairros. Mas eu vi que eu não teria tempo de esperar 10 minutos. Eu vi que eu ia morrer, porque meu pulmão foi enchendo de sangue. Eu peguei a chave e fui passando tudo quanto era semáforo. Entrei no hospital. Quando eu entrei no hospital, o sangue tinha vindo todo. Eu já respirava e sangue saía na boca. Mais ou menos respirava assim, ó. Porque o sangue cheio de pulmão. Só deu tempo de eu encostar na mão do vigilante e cair. Se eu demorasse mais 2 minutos, talvez eu não sobreviveria. Quando eu entrei dentro daquele hospital, eu ainda trabalhava secular e ganhava 3.000 euros por mês. O Senhor já tinha me chamado para trabalhar para Ele. Quando eu entro dentro daquele hospital, eles rasgam minha roupa, tampa logo e faz um buraco aqui, fazer um dreno para tirar todo o sangue. Quando ele faz aquele dreno, o sangue sai, eu começo a respirar de novo normal. E as primeiras palavras foi essa: Jesus, eu perdoo fulano de tal. Ele está perdoado. Não deixe ele ir para o inferno, não. E eu te faço um pedido: se o Senhor deixar eu viver, eu nunca mais trabalho para o homem. E vou viver a vida toda para o Senhor. E eu quero ver o crescimento dos meus filhos. Jesus chegou perto de mim assim: já perdoou, Dailton? Eu disse: já. Ele falou: então paga a passagem dele para ele ir embora para o Brasil. Eu falei: o senhor deve estar de brincadeira. O senhor vai ter que me explicar isso, senão eu não vou conseguir pagar. Está perdoado, mas aí também não, né? Ele falou: Dailton, se você deixar esse homem ser preso, como não foi um assassinato, só foi uma tentativa, ele vai ser preso por poucos dias. E vão liberar ele. E quando liberar ele, ele vai matar a família. E você vai ficar com peso na consciência, porque não ter gastado 800 euros, 900 euros e livrado ele. Se você mandar embora antes da ocorrência chegar na polícia, no aeroporto, ele sai do país, nunca mais pode entrar. E eu estou salvando a vida dele e a família. Eu falei: o senhor é inteligente. E isso eu fiz, eu paguei a passagem dele e ele veio embora. Ainda vive no Brasil, mora no Brasil e eu cuido da família dele até hoje. O que eu vou falar agora e termino, não está no livro. Meu filho com 17 anos, eu olho para ele e vejo que o Espírito Santo não estava lá. Quando eu vou conversar com ele, falei: toma cuidado, senão você vai cair com a sua namorada. O Espírito Santo deu uma risadinha aqui. Vai cair. Já caiu, negão. Eu falei: sério, Mateus? Você teve relação com a sua namorada? Ele olhou para mim chorando, 17 anos, e disse: pai, a minha namorada está grávida. O que eu faço? Você tem 2 hipóteses, meu filho. Foi a que Deus me deu, lembra quando Deus me deu 2 hipóteses? Ou eu perdoo ou vou para o inferno. Então você tem 2 hipóteses. Eu aprendi isso com Jesus. Ele disse: qual? Primeiro, você casa. 17 anos, uma idade boa para casar, espetacular. Casa, vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua família. Seja homem, foi homem para fazer, então tem que ser homem para cuidar. Ele e a segunda: se você não quiser, eu te quebro no pau. É uma hipótese, não é, irmão? Anda todo quebrado, mas foi opção, né? Meu filho disse para mim: não, pai, eu vou casar, mas não é porque o senhor vai me bater.
eu vou casar, porque eu lembro quando eu era pequenininho e o senhor brincava de carrinho comigo, o senhor brincava de cavalinho comigo, nós pegava a luta, eu lembro disso. Ô glória, meu filho não será criado sem pai, meu filho não será órfão, eu vou pagar o preço que for, mas eu vou casar. Hoje a Amanda hoje, ela é uma bênção em casa. Sabe por quê? Porque uma coisa chamada perdão. Uma coisa chamada perdão. Vale a pena perdoar? Meu filho muito desesperado, querendo largar da igreja de tudo, porque todo mundo falava, foi para a rede social e dizendo, quero ver como é que o pastor Deus vai resolver isso. Eu abracei ele, falei, filho, eu deixo de ser pastor, mas eu não deixo de ser pai. Você é meu filho? Você pode ficar em pé comigo?